Dando continuidade, né, à nossa aula de hoje, nós vamos ver a enfermagem no Brasil, tá? Então, vocês vão ver, pessoal, a crescente educação da enfermagem no Brasil, tá? Então, vamos lá. A organização da enfermagem na sociedade brasileira compreende desde o período colonial até o final do século XIX e analisa a organização da enfermagem no contexto da sociedade. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? Aqui no Brasil, certo, não existia escolas de enfermagem. Tá? A primeira escola que nós vamos ver quando a gente entrar aí nas datas históricas, tá? É os hospitais de alienados, mas a primeira escola reconhecida no padrão de Florence é a escola de Ana Nery, tá? Então, a organização da enfermagem aqui no Brasil, ela aconteceu, tá? Com a vinda da Cruz Vermelha para o Brasil. Tá? Os italianos e os alemães e os ingleses criaram uma rede, né, de atendimento chamada Cruz Vermelha. É por isso que nos hospitais vocês encontram, né, a cruz como símbolo, né, em instituições de saúde, tá? A cruz como símbolo. E daí, quando essas pessoas, né, que eram devotos, que trabalhavam em cima desse atendimento, eles vieram para o Brasil, eles trouxeram suas famílias, né? E daí, as mulheres, elas ficavam um pouco ociosas, porque na realidade, quem trabalhava na organização dessa saúde, né, eram os homens. E daí as mulheres, vendo os seus parceiros trabalhando, né, tendo sua vida voltada para a questão da saúde, elas tiveram a ideia de trazer enfermeiras do exterior, né, dos seus países de origem, para virem ensinar as mulheres de moral que exerciam a prática da enfermagem, certo? Só que ainda não, essas mulheres aqui no Brasil, elas ainda não tinham conhecimento científico, né? Ainda não eram consideradas enfermeiras, tá? E daí, quando essas enfermeiras do exterior vieram para o Brasil a convite das damas da Cruz Vermelha, elas começaram a ensinar essas mulheres brasileiras que praticavam a enfermagem, tá? O conhecimento. E elas começaram, né, a ser reconhecidas também como enfermeiras, porque elas já detinham um conhecimento. Ok? Então, o início da organização da enfermagem na sociedade brasileira foi justamente, tá, pela ideia das damas da Cruz Vermelha, tá, que viam os seus maridos trabalharem, que a maioria deles eram médicos, que trabalhavam em prol da saúde da população brasileira, tá? E tiveram essa ideia aí de trazer essas enfermeiras para especializar as enfermeiras que só tinham uma prática leiga, não tinham uma ciência, ok? Então, a organização que se compreende aí no período colonial, ela começou neste período, ou desta maneira, desculpa. O desenvolvimento da educação em enfermagem no Brasil. Ela começa no final do século XIX, estendendo-se até o começo da Segunda Guerra Mundial, e caracteriza o desenvolvimento da educação em enfermagem de acordo com o movimento de secularização da atenção de saúde. Aborda a influência internacional que marcou esse período, bem como as vertentes político-econômicas determinantes do processo de mudança profissional. Tá, pessoal? Nesse período, tá,
da Segunda Guerra, tá? A influência internacional que estimulou a educação no Brasil, tá? Que já tinha sido tinha sido idealizada pelas mulheres da dama, né? Pelas damas da Cruz Vermelha, tá? Foi a pessoa de Florence, tá? Então essa influência internacional foi Florence, juntamente com essas enfermeiras advindas aí ao Brasil, a pedido das damas, das mulheres, né, ou das damas da Cruz Vermelha, tá certo? Então, aí começou-se a ter realmente educação de enfermagem no Brasil, tá? Por isso que mais na frente, a enfermagem, ela deixa de ser considerada aqui no Brasil uma prática leiga e passa a ser considerada profissão, tá? E passa a ser institucionalizada. Tranquilo? A enfermagem no Brasil moderno inicia-se com a Segunda Guerra Mundial e estende-se até a atualidade, focalizando a profissionalização da enfermagem no processo brasileiro e a acumulação capitalista, tá? Então, as ideias que foram, né, advindas das enfermeiras do exterior e de Florence vieram para aqui e nós temos até hoje, né? Por isso que eu disse para vocês a questão dos ambientes verdes dentro do hospital, a questão da lavagem das mãos, o uso de luvas, tá? Tudo é o atendimento noturno, então tudo isso e muito mais nós temos na atualidade, tá certo? Isso aí a gente vê na enfermagem moderna, tá certo? E daí, pessoal, nós vamos. O que foi que aconteceu aqui? O, Pronto. E daí nós vamos ver algumas datas históricas para que vocês entendam esse processo, tá? De profissionalização, da questão de criação do Conselho de Enfermagem, tá? A gente vai seguir aí um pequeno processo, tá? Então, iniciando aí as nossas datas históricas, nós começamos em 1832. Iniciou-se o roteiro através de uma lei imperial que estruturou o curso de parteiras, cujo currículo foi definido em 1854. Nós temos uma lei, que é a Lei do Exercício Profissional, tá? Essa lei é a lei, escrevi aqui no chat, 7498 de 86, tá certo? Essa lei nós iremos estudar em ética, mas já de antemão, ela fala das atividades do enfermeiro, as atividades do técnico de enfermagem, as atividades do auxiliar de enfermagem e as atividades da parteira, tá? Então, veja que a parteira, que teve, né, o seu curso aí em 1832, tá? Ele adentrou na categoria de enfermagem, tá? Hoje, nós não temos mais cursos de parteira legalizado, tá? Hoje, nós temos especialização em obstetrícia, ok? Então, a gente faz o curso de enfermagem e se especializa, né, aquele que quiser, em obstetrícia, certo? Mas a parteira, né, ela foi profissional, tá? Ela foi reconhecida como profissão e estava dentro das nossas atividades, dentro da Lei 7498 de 86, ok? 1890 foi criada a primeira escola de enfermagem no Brasil, denominada Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras.
essa escola passou por diversas modificações até adquirir o nome da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, hoje pertence à Unirio, tá? Então, veja, pessoal, essas primeiras escolas, elas foram criadas aqui no Brasil quando as damas da Cruz Vermelha chamaram as enfermeiras do exterior, tá, para capacitarem as enfermeiras que trabalhavam de forma prática, de forma leiga, nos hospitais aqui no Brasil, tá? Então, criou-se a Escola de Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras. Tranquilo? Mas veja que essa escola de enfermeiros e enfermeiras, ela veio para o Brasil, mas não seguia totalmente os ensinamentos de Florence, tá? Por isso que aqui mais na frente nós vamos ver que a primeira escola oficial padrão considerada pelos ensinamentos de Florence foi a Ana Nery, tá? Mas antes da escola de Ana Nery nós já tínhamos escolas de enfermagem, tá? Que foi trazida pela damas da Cruz Vermelha. 1923, foi instalada a Escola de Departamento Nacional de Saúde Pública, cujo funcionamento foi legalmente consolidado pelo que consta no decreto 16.300 de 1923, tá? Então, começou-se, pessoal, a pensar, né, com a inovação das escolas, com a criação tanto de escolas de enfermagem como escolas de medicina, começou-se a pensar numa saúde pública, porque como a gente sabe, como vocês aprenderam em história, a saúde ela estava voltada para as pessoas de classe alta, para as pessoas que podiam pagar, tá? Então começou-se a pensar, né, com o crescimento desses profissionais, começou-se a pensar numa saúde pública, tá? Voltada aí também para a população considerada pobre. 1926, a Escola do Departamento Nacional de Saúde Pública passou a denominar-se Escola de Enfermeiras Dona Ana Nery, em 1931. Essa instituição foi elevada à condição de escola oficial padrão, a qual as demais escolas deveriam ser equiparadas, tá? Então, aquela escola de enfermeiros e enfermeiras, agora ela tinha que trabalhar, né, tinha que ensinar da mesma maneira das de Ana Nery, tá? Um ensinamento rígido, né? Além da questão da moral, né, da qualidade moral que ela já trabalhava, ok? Em 1932, esse decreto da escola de Ana Nery sofreu modificações que concederam às irmãs de caridade, com mais de 6 anos de prática efetiva, direitos iguais aos das enfermeiras do padrão de Ana Nery, tá? Então, foi o que aconteceu. As irmãs de caridade, né, que faziam um serviço voluntário, tipo atendente, né, tipo prática leiga, tá? Elas foram incluídas nas escolas de Ana Nery, tá? Para obterem o conhecimento e obterem o diploma de enfermeiros, tá certo? Então, elas não puderam mais exercer uma prática leiga, tá? Elas foram, né, elas entraram nas escolas de Ana Nery para obter o conhecimento. 1938, foi instituído o Dia da Enfermagem em 12 de maio, data de nascimento de Florence. Em 1960, foi criada a Semana de Enfermagem, compreendida entre 12 a 20 de maio, para concluir as comemorações na data de morte de Ana Nery. Então, veja bem. É o Dia do Enfermeiro, é o dia 12 de maio, tá? Em homenagem ao nascimento de Florence.
O dia do técnico e do auxiliar de enfermagem é 20 de maio, né, em comemoração aí à morte de Ana Nery. Então, compreende-se 12 a 20 de maio, a semana de enfermagem, ok? Que nós, né, da faculdade, da Univers, sempre, né, temos um evento, sempre fazemos um evento, tá? Um congresso, para que vocês participem e obtenham mais conhecimento, ok? Então, sempre aí nesse período, a gente está fazendo um grande evento, tá? E que vocês participam. Tranquilo? Em 1946, criada a carreira de auxiliar de enfermagem, reconhecida pela Lei nº 8772 de 46. Também nesse ano foram regulamentados os exames de habilitação para parteira e auxiliares de enfermagem. A jornada de trabalho foi regulamentada em 30 horas, em 38 horas semanais. Tá? Então, aqui criou realmente, existia agora a profissão de auxiliar de enfermagem, certo? E estava regulamentado tanto o ofício de parteiras quanto o ofício das auxiliares de enfermagem, que tinham uma jornada de trabalho de 38 horas semanais, tá? Trabalhavam bastante, né? 1955, foi sancionada a lei que regulou o exercício da enfermagem, oficializando assim as atribuições do enfermeiro, da obstetriz, do auxiliar e da parteira, tá? Mas na frente nós temos também a profissionalização do técnico de enfermagem, ok? Então, pessoal, agora já é lei, certo? O exercício da enfermagem, tá? Mais na frente nós vamos ver, e vocês irão aprender em ética, isso aí, que para se exercer a enfermagem, tem que estar inscrito no Corém do estado em que nós trabalhamos, tá? Que isso é a lei do exercício profissional, a lei do exercício da enfermagem, tá? Estamos terminando. 1960, a enfermagem foi incorporada no nível técnico-científico, no plano de classificação de cargos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a enfermagem foi reconhecida em seus 3 níveis de atuação, tá? Enfermeiro, profissional de nível superior, que tem que ter o conhecimento científico e técnico, técnico e auxiliar de enfermagem, profissionais de nível médio, que tem que ter o conhecimento técnico, tá? O técnico e o auxiliar de enfermagem são supervisionados pelo enfermeiro, ok? 1961, foi regulamentado o exercício de enfermagem de suas funções auxiliares e de fiscalização profissional. Então, a enfermagem, como já era profissão, ela agora começou a ser fiscalizada, tá? Vocês vão ver que essa fiscalização, quando em 1961, a enfermagem, ela era fiscalizada pelo Conselho de Medicina, tá? Porque em 1973 foi sancionada a lei que criou os conselhos federais e regionais de enfermagem, vinculados ao Ministério do Trabalho. Os cursos de técnico e auxiliar de enfermagem foram integrados ao sistema educacional, tá? Então, veja bem, em 1961, quando a enfermagem ela começou a ser fiscalizada, quem fiscalizava era o Conselho de Medicina. Por quê? Porque a enfermagem não tinha um conselho, tá? Não tinha um conselho para fiscalizar. Em 1973, passou bastante tempo, né, a gente sendo fiscalizado aí pela medicina, tá? Criou-se o que a gente tem hoje como COFEM e Corém, tá? Aqui no chat para vocês, COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, e Corém, Conselho Regional de Enfermagem, tá?
todos vinculados ao Ministério do Trabalho, porque é uma profissão, tá? E, além disso, em 73, criou-se as escolas de técnicos e auxiliares de enfermagem, ok? Hoje, não existe mais a escola de auxiliar de enfermagem, porque, como eu falei para vocês, o auxiliar está para ser extinto, tá? Não iremos ter, daqui uns tempos, o auxiliar de enfermagem. Existe hoje, né, só o curso de técnico, tá? Porque irá ficar os 2 níveis, né? É pretensão do COFEM-COREM ficar os 2 níveis, superior como enfermeiro e nível médio como técnico de enfermagem. 1980, a Lei do Exercício Profissional foi revista e ampliada, trazendo significados ganhos para as diversas categorias com atuação na enfermagem, como a obrigatoriedade da habilitação legal, bem como a inscrição nos conselhos de enfermagem para fins de exercício. Pessoal, em 1980, né, foi obrigado a todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares que, para exercer a sua profissão, eles tinham que ser inscritos no COREM do estado em que eles trabalham. Então, por exemplo, os enfermeiros, técnicos e auxiliares que trabalhavam, né, aqui no Ceará, que trabalham aqui no Ceará, eles têm que ser inscritos no COREM Ceará. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares que trabalharem na Paraíba, então, eles vão ser inscritos no COREM Paraíba. E assim acontece em todos os estados, tá? Não se pode, isso é até hoje, começou em 1980, mas isso é até hoje. Não se pode exercer a profissão, ou seja, começar a trabalhar, se não for inscrito no COREM do estado em que se trabalha. Isso aí é considerado exercício ilegal da profissão e a pessoa pode perder o diploma por estar exercendo, né, ilegalmente a profissão, ok? Então, para se trabalhar, tem que ser inscrito no COREM. Se eu vou trabalhar amanhã, né, eu terminei, fui convocado e preciso começar a trabalhar amanhã. Então, eu tenho que correr hoje à tarde, com minhas documentações, ir até o COREM, né, do estado, certo? E fazer minha inscrição provisória, que aí eu faço, né, entrego minha documentação, assino os protocolos e recebo um número. E esse número vai ser o número provisório, né, porque amanhã eu já tenho que trabalhar. Então, daqui uns 2, 3 meses, eu faço a inscrição definitiva, certo? Que aí eu vou receber o número para o resto da minha vida profissional, ok? Mas eu não posso trabalhar se o meu nomezinho não tiver escrito lá no COREM do estado em que eu vou trabalhar. E para encerrarmos, né, tem aqui a questão da Cruz Vermelha, que nós já tínhamos falado, né? A Cruz Vermelha brasileira foi organizada e instalada no Brasil por fins de 1908, tendo como primeiro presidente Oswaldo Cruz. Destacou-se a Cruz Vermelha brasileira por sua atuação durante a Primeira Guerra Mundial. Fundaram-se filiais nos estados. Durante a epidemia de gripe espanhola, colaborou na organização de postos de socorro, hospitalizando doentes e enviando socorristas a diversas instituições hospitalares e a domicílio, e atuou também socorrendo vítimas das inundações nos estados de Sergipe e Bahia e as das secas no Nordeste. Muitas das socorristas dedicaram-se ativamente à formação de voluntárias, continuando suas atividades após o término do conflito, tá? Então, veja que, né, o avanço da enfermagem, né, com a vinda dessas enfermeiras do exterior para capacitar as que estavam aqui, né, trouxeram bons resultados. Tranquilo, pessoal, por hoje, tá? A gente encerra aqui as práticas de saúde, certo? Vou enviar para vocês os vídeos e abrir a atividade para que vocês possam postar o entendimento de vocês sobre o vídeo,
tá? Sobre o filme aí, Brava Gente.